tá falando uma coisa que me despertou aqui, Pedro. Eu acho que os avós têm um olhar, depois, né, de passar pelaquela fase, eu vejo os avós com seus netos se encantar novamente pelaquela coisa do que a criança faz. Outro dia eu estava vendo um videozinho de um avô, a mãe chegou e falou assim, o menino estava com um aninho. Aí falou assim, olha pai, mãe, eu vou botar ele na creche. E ele estava no colo da avó e o avô ali fazendo brincadeira. Aí, como? Você vai botar esse menino na creche? Mas ela falou de brincadeira. Né? Aí, você é louca, essa criança precisa de cuidado. Porque você via nitidamente, não me tire essa fonte de vida. Uhum. E a avó agarrava a criança como se a mãe fosse tirar. Entendeu? Sim. Tão bonito isso, porque os avós têm uma coisa de olhar as crianças com esse olhar que a gente perde no meio do caminho. Porque enquanto eles foram pais, eles de repente não conseguiram. E então ali é a forma deles poderem viver tudo. É tão maior, as crianças contam com os avós nessa intermediação de um espaço para ser mais criança. Isso é tão bonito que você falou, porque essa intergeracionalidade, né? Que no Brasil é tão forte. Mais uma vez, mais um orgulho de ser brasileiro. Exatamente. Que os avós têm um papel relevante na vida da criança. Em outros países não é assim, não tá? Não é, nada. Inclusive no direito. Eu estudei isso lá fora. Tem decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos que proíbem avô de ver criança. É surreal. Qualquer juiz tentar fazer isso aqui no Brasil. Não passa isso. Porque o avô faz parte da vida. E é tão positivo para a criança conviver com diferentes referências de adulto. De pessoas. E conviver com os mais velhos é uma saúde tão boa para a criança, porque ela vai ter múltiplas referências de afeto. Exatamente. E de relação, para entender como é que eu posso ser na vida. Não é só meu pai e minha mãe. É outros adultos, outros educadores, outros adultos de referência. Mas tem um elemento também para a gente pensar na questão do cuidado. Porque, no fundo, por que a gente é meio injusto? Às vezes, quando a gente fala de família, eu me sinto, às vezes, até... o que o pai e a mãe precisa fazer isso, precisa fazer aquilo lá. E agora precisa fazer aquilo lá mais. E mais coisa acontecendo. E tela, e internet, e natureza. Tanta coisa que a família precisa fazer sem o apoio adequado. Exatamente. A gente botou um peso muito grande nas famílias sem apoiá-las socialmente e por políticas governamentais. Concordo totalmente. Então, os avós que já passaram por isso, acabam muitas vezes tendo mais tranquilidade e liberdade, porque podem estabelecer esse laço de afeto sem necessariamente exercer o trabalho do cuidado que que as mulheres acabam fazendo. Por isso que é tão importante a gente ressignificar o trabalho do cuidado. Porque só assim as famílias vão ter o quê? Tempo e recurso para olhar para essas coisas que a gente está conversando. É muito injusto cobrar de uma mãe que tem que trabalhar 12 horas por dia, em 2 turnos, pegando uma condução que demora 2 horas para chegar no trabalho, de um lugar para o outro, para quando ela chegar em casa, brinque com seu filho desse jeito, desse jeito, não desse jeito. Não fale isso, não diga aquilo. Sendo que a gente tem uma sociedade que não facilita esse cuidado. Que não, primeiro, valoriza e remunera esse cuidado. Em outros países, o que tem acontecido é que ser mãe conta para a Previdência. Que legal. Que ser mãe ou ser pai, você pode ter 1 ano de licença parentalidade, dividida como a família quiser. Então, se a mãe quer trabalhar, o pai fica em casa. Se o pai quer trabalhar, a mãe fica em casa, mas sendo valorizado, com licença paga, remunerada. Países que têm maior desenvolvimento socioeconômico têm licença parentalidade aumentada. Isso acontece nos países nórdicos? Sim, claro, são os grandes exemplos. 2 anos. Dinamarca. 2 anos. Né? Dinamarca, Suécia, Noruega. 2 anos. E a gente acha que é um luxo ficar em casa. É um trabalho. Cuidar de uma criança dá trabalho. Se não está dando trabalho é porque tem alguma coisa errada. Porque dá trabalho cuidar de um ser humano. Então, colocar isso na conta do desenvolvimento econômico de um país ou de uma sociedade é fundamental para permitir que a gente possa ter esses momentos de encantamento. É difícil ter encantamento com a barriga doendo de fome ou com a necessidade de trabalhar todos os dias em 3 turnos, indo o 4º turno da família.
Então, olhar como apoio social para essas pessoas, apoio social que eu digo da sociedade, tá? Não é só do Estado. Sim, claro. Apoio comunitário. Claro. Se a mãe não tem uma presença de um outro cuidador, as mães solos, cadê os vizinhos? Cadê a família estendida? Cadê o grupo da escola para dar carona para essa criança e dividir os trabalhos? Porque a gente sempre coloca a culpa no que tá faltando ali. Mas cadê a gente que tá ali no entorno que poderia assumir esse papel? Assumir um papel que é o quê? Constitucional do artigo 227. Cadê o nosso papel para cuidar dos filhos dos outros? Eu acho assim tão revolucionário, tão necessário isso, e ao mesmo tempo, Pedro, a gente também tem que requestionar o que é ser mãe e pai, né? Por quê? Porque eu vejo que muitas pessoas acham assim, por que você teve filho? Porque todo mundo tem. Não todo mundo tem. Você vai ter que ser um mestre intermediário entre o seu filho e a sociedade. Então, assim, valorizar o que é ser mãe, o que é ser pai. Não é um peso, é um privilégio que é dado, né? E você pode escolher, mas escolher com consciência. Não tem que ter somente porque é um ato como se fosse um rito de passagem. Manada. Até uma expectativa, né, de toda mulher. Se não tem você filho... vai no casamento de alguém, né? Eu vejo gente na fila do comprimento, e aí quando vem o bebê, eu falei, gente, o casal acabou de casar, sabe? Aqui é só para dizer, olha, tudo de bom, força, papapá, que lindo a cerimônia, é só para dizer isso. Aí já vai, quando vai ter neném? Não, e pior, esperam das pessoas que já saibam como é ser pai ou mãe. Exatamente. Como é exercer parentalidade. Da mãe é pior. Espera que mãe nasce pronta. Não nasce pronta. Essa coisa, instinto materno. Não existe. Não existe isso. E nem filiação nasce pronto. Tem muita gente que fala que a relação paterno-parento-filial é uma relação de adoção sempre. A gente adota os pais e os pais nos adotam sempre. Sempre vai ser uma adoção. Porque a gente precisa desenvolver essa relação. E a relação se desenvolve pelo cuidado constante, responsivo. A gente brinca troca o bate-bola. Tem que ter uma interação constante. Afetiva. Vínculo. Tem que ter vínculo. Olho no olho. Exatamente. Pergunta, resposta. Isso vai mudar a nossa biologia. Porque a substância que é liberada nessa liga é ocitocina. É o vínculo, né? É o vínculo afetivo. Então tem gente que fala assim... É o Bowlby. Você tem que pegar no colo, dar aconchego, você tem que ter toque, você tem que ter olho no olho. Não vem pronto. E as pessoas não querem aprender. Por que aprende uma outra língua? Por que aprende uma profissão? Cadê as escolas de pais e mães, né? Que a gente poderia conversar sobre isso e trazer para as pessoas essa gravidade que você muito bem trouxe. E essa responsabilidade. Oi, queridos. Aqui é a Bia. Tô passando para compartilhar uma notícia maravilhosa com vocês. Nosso aniversário de 1 ano do Pod People está chegando. E preparamos uma noite inesquecível com convidados super especiais que vocês não vão querer perder. Teremos a presença da maravilhosa Kátia Damasceno, especialista em educação sexual. Kátia é conhecida por seu trabalho transformador, desmistificando tabus e promovendo autoconhecimento e autoestima. Sua energia e carisma prometem uma noite inesquecível e repleta de interação. O nosso evento será no dia 16 de julho de 2024, às 20 horas, no Teatro Claro Mais, Rio de Janeiro, em Copacabana. Garanta já o seu ingresso clicando no link que está aqui embaixo. E venha celebrar com a gente o primeiro aniversário do Pod People. Vai ser uma noite repleta de surpresas, aprendizado e muita emoção. Estamos ansiosos, positivamente, é claro, para ver você. Até lá, não vai faltar, eu te espero.